Oi, gente, sejam bem-vindos. Esse é o nosso podcast Asma em Foco, da Associação Brasileira de Asma Grave. Eu sou Raíssa Cipriano e hoje nós estamos com uma convidada super especial. Aline, seja bem-vinda. Obrigada por você aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Aline, começa se apresentando um pouquinho, fala um pouquinho de você, quem que é a Aline, para o pessoal já te conhecer um pouquinho mais. Bom, vamos lá, sou a Aline. Eu sou mãe do Theo e do Dominique. O Theo tem 5 anos, portador de asma grave e de bronquiolite obliterante. E o Dom com 3 anos e agora também investigação também de asma grave igual o irmão. Aline, a gente tem trazido vários assuntos aqui, né, para o nosso canal. E falar sobre a asma e também da bronquiolite obliterante eu acho interessante porque é um tema que a gente não escuta falar tanto, não tem tanta informação, né? Então, eu estou muito feliz de te receber para a gente trocar esse papo, essa ideia e levar mais informação para outras famílias para que vocês entendam um pouquinho do que é a bronquiolite obliterante. E então, acho que vai ser super incrível. Você podia compartilhar um pouquinho? Você falou que o Dom ele está passando pelo processo de diagnóstico. Sim. Você já passou com o Theo. Então conta pra gente como que foi com o Theo, como que tem sido com o Dom, pra gente saber como que foi esse processo da asma e também da bronquiolite obliterante. Então, vamos lá. Eu acho que eu tô vivendo 2 experiências completamente diferentes com a asma, né? A do Theo, ela caiu como uma bomba no nosso colo, porque, na verdade, o Theo ele nunca teve crises de asma até os 3 anos de idade. Que foi quando ele começou a frequentar a escola e ter contato com os vírus, e ali começaram a ter as primeiras crises e as primeiras internações. E eu não me recordo se foi a 3ª ou 4ª internação, mas já foi uma internação que ele ficou extremamente grave, né? Veio a intubação, e longo período entubado, e o combo UTI, né, com tudo que tinha direito, e aí depois ali que deu aquela acalmada, que ele estabilizou, foi a hora que a gente começou em busca do diagnóstico, que aí veio o primeiro de asma grave, que ele nunca tinha tido uma crise antes, e um tempo depois, como ele não melhorava, né, não conseguia sair do oxigênio, veio o diagnóstico da bronquiolite obliterante. Diferente do Dominique, que desde bebê já internava por crises respiratórias, mas sempre diagnosticado como bronquiolite mesmo, viral. Mas ele sempre já tinha essas crises de desconforto, mas também deu uma estagnada. E aí, quando foi esse ano, foi quando começou a voltar umas crisezinhas, precisava ali de um remedinho, mas era controlável. E aí, de novo, o Dom internou. O Dom já tinha passado por diversas internações, até o 1º ano de idade, eu não sei quantas, eu perdi as contas. Poxa vida. Foram muitas internações do Dominique. A gente ficava mais no hospital do que em casa. Eu já tinha até, assim, ia pro hospital, já arrumava mala, porque eu já sabia que ia ficar. O Dominique era assim. E aí, depois de um período, ele estagnou e agora ele já voltou com uma crise bem aguda, né? E agora tá aí investigação para ver, provavelmente, asma, né? Com certeza, mas para ver se é asma grave, igual o irmão, pra gente já ir controlando. Foram 2 situações diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, quando vem o diagnóstico, e pelo menos agora você está mais amadurecida também em relação a isso, Sim, eu sei que nunca vai chegar ao ponto que o Theo está agora, porque a gente já sabe como proceder com o Dominique, né? O Theo eu era completamente leiga, não tinha informação nenhuma. Eu sou asmática, mas eu nunca fui como os meus filhos, né? Tive crises, mas nunca exacerbadas como eles têm. Então, eu tinha experiência, mas não pro nível deles. Então, pro Theo, eu tive que fazer escola, né? Tive que estudar. Então, do Theo foi um susto. Então, a gente aprendeu na prática. Então, a gente já sabe que o Dom não chega como o Theo tá hoje, né? Ao nível que o Theo chegou, o Dom não vai chegar. Porque a gente sabe que tratando desde o início é controlável. Entendi. E você comentou que foi durante os 2, né? Foi durante internações. E essas internações foram por motivos virais, processos virais? Todas eram por motivos virais, todas, dos 2. Sempre era viral. Desencadeava a crise. Sempre desencadeava a crise, mas sempre no final, é que na época, como
estava naquele turbilhão e não entendia, eu nunca olhava o prontuário de alta. Mas hoje, depois que eu olho, o do Dom não, mas a do Theo estava sempre lá, crise de asma aguda, nunca, bronquiolite, não, era sempre crise de asma aguda, mas na época não nos informavam, não pediam pra gente procurar um pneumologista, pra mim era um vírus, ficou doente, pneumonia, pronto, tratou, era isso, eu entendia. Teve uma crise de chiado e a gente pensa que vai passar, E vai passar, eu entendia como isso, eu não sabia, né, na época que eu tinha que correr, procurar um pneumologista, porque o Theo tinha uma asma tão grave, que o Theo nunca teve uma crise, até os 3 anos de idade. E como faz diferença isso que você comentou, né, não tinha, apesar da internação, você não recebia uma orientação pós-alta, né? Não tinha comunicação nenhuma, não tinha. Era o padrão, né? A medicação que fazia em casa e se piora, volta para o hospital. O básico de sempre, não tinha. Mãe, procura um pneumologista, achamos que o seu filho tem asma. Não tinha essa comunicação, nunca teve. E a gente fala tanto sobre isso porque hoje se seja adolescente, adulto, idoso, ele procura um atendimento médico ou um hospital por crise hipertensiva, ele já sai de lá com um pedido médico para um cardiologista, né? Mas é tão difícil para quadros respiratórios indicarem um especialista, principalmente quando é uma internação mais grave, ou quando é algo recorrente, como você falou do Tom, né, do Dom. Então, poxa, como a gente sente falta dessa comunicação com os médicos, né? E hoje eu vejo que era para ter comunicado, porque os dois, todas as vezes que internaram, ficavam em suporte de oxigênio. Todas as vezes. Não é normal. Não é normal. Uma criança ficar toda vez que interna em suporte de oxigênio. Hoje eu sei que não é normal, mas na época pra mim era, e ninguém falava. Uma crise viral, a criança não fica no oxigênio. Fica ali recebendo um antibiótico, faz o tratamento ali e pronto. Aí isso é mais normal. Agora, no caso deles, já não era. Em nenhum momento era informado pra mim que não era normal aquilo. Porque até por conta da asma, né, a inflamação acaba sendo tão aguda que eu enfrentei muito isso com a Gi também, que toda hospitalização precisava de suporte de oxigênio, suporte ventilatório, porque uma infecção viral é o suficiente para fechar e causar tudo aquilo que a gente já sabe, né? E como mãe, assim, quando você começou a enfrentar, quando você se deparou com a primeira crise grave, como que foi pra você, assim? A primeira grave mesmo já foi a do Theo. O Dom internava como bebê, quando bebê, mas ele ficava o primeiro dia ali no suporte de oxigênio, ficava na enfermaria e ia se recuperando bem. A primeira grave mesmo já foi a do Theo, que ele ficou um período, acho que 5 dias no suporte de oxigênio, sem comer, em jejum. Então dali eu já comecei a ver que aquilo já não estava normal. Mas até então com uma certa tranquilidade, eu não vou negar, ainda tinha uma certa tranquilidade de, e a escola, é normal, porque era o primeiro ano, os primeiros meses, na verdade, né? É normal o primeiro ano ser assim, então vou ter paciência, uma hora vai melhorar. Para mim ainda estava tudo no normal. Começou a me assustar aquela tosse horrenda, que era uma tosse seca, que à noite ele não dormia, porque ele não conseguia nem respirar de tanta tosse. Então começou a vir assim uma certa preocupação, só que eu lembro que na época a gente estava em processo de mudança de casa. Então eu estava esperando a mudança para correr atrás. E foi nesse processo de mudança que ele adoeceu de novo, e dessa vez foi bem grave, e aí foi um susto, né, porque até então a gente não sabia da gravidade da doença que ele tinha, e muito menos se a gente soubesse, nem na escola ele estava mais, porque não podia frequentar com as crises dele. Então foi, no início assim, foi a dele que começou a me assustar. De eu ver uma certa gravidade, ele não ficava na UTI, mas ele ficava sempre na retaguarda ali. Aí eu via ele usando VNI, como eu tinha passado pela UTI de Covid, então eu já sabia mais ou menos o que era, eu falava, opa, já tem alguma coisa aí, né? Mas ainda tranquila, ainda não, acho que eu ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas você é muito tranquila também, né? E eu acho que isso é importante também. Como mãe, eu acho que eles precisam dessa nossa tranquilidade também para passar por isso tudo que eles precisam passar, né? Sim. E isso eu vejo uma qualidade muito boa em você também. E
o que levou o Theo a precisar de tráqueo, né? Eu pergunto porque a gente já se conhece, a Aline é presente, bastante presente também com a associação. E assim, a bronquiolite obliterante, a gente tem outros conteúdos aqui no nosso canal que fala sobre a bronquiolite obliterante, a gente já fez live, né, Aline, sobre o assunto. Então, você comentou que quando ele não melhorava daqueles sintomas, né, quando não era mais algo agudo, já passou dias e ficou já se tornando algo crônico, foram os médicos que desconfiaram que pudesse ser uma bronquiolite obliterante? Foi, a pneumologista de primeira, na verdade. Ele passou, a primeira intubação dele, ele ficou 35 dias. E aí ele conseguiu extubar, ainda ficava trocando VNI com oxigênio. 15 dias UTI, né? 15 dias depois, mais um bichinho novo, mais um vírus, pneumonia, para quem já estava super debilitado, mais uma intubação. Aí foi 12 dias de intubação, e aí quando ele foi extubado dessa, a pneumologista já começou a desconfiar pela não melhora do quadro. E acho que coisa de 2, 3 dias após a extubação, ela já veio conversar com a gente. Ela falou na época que desconfiava que ele tinha desenvolvido bronquiolite obliterante, na época. A gente não sabe o que Para mim era bronquiolite viral, ia tomar um remédio a sarar, na minha cabeça era isso. Ia fazer a tomografia e assim que saísse o laudo ela vinha conversar. Fez a tomo, saiu o laudo e ela falou, olha, confirmamos, o Theo tem bronquiolite obliterante, nós vamos iniciar um tratamento para amenizar os sintomas. Tá, e ficou por isso mesmo, porque eu nem tinha até então, né? Aí eu falei, deixa eu procurar um pouquinho. Aí eu não sabia nem digitar obliterante, foi com a ajuda do Google que eu achei a doença. E aí foi, né, que ali eu descobri que era uma doença rara, que não tinha reversão, que não tinha tratamento, que o que ele estava fazendo não era um tratamento para cura, era um tratamento para amenizar, que era a pulsoterapia, né, que era um tratamento só para amenizar ali os sintomas. E aí a gente vai na internet, não acha nada do que presta, né. Eu fui, né, tomada por uma enxurrada de notícias, sim, horríveis sobre a doença, né? Hoje a gente estuda, já fica mais calmo, né? Mas na época não, né? Eu li absurdos, aí eu fui atrás de mães, você foi a primeira que eu consegui achar, da Giovana, com bronquiolite, aí eu fui achando outras experiências, mas foi uma caminhada difícil até entender a doença. Na verdade, eu só consegui entender quando eu consegui sair daquele âmbito do hospital, que eu fui para minha casa ali com o Theo, que foi quando eu fui buscar estudo de qualidade para entender o que era, para poder buscar tratamento decente para ele, né? Porque até então não tem cura, não tem o que fazer, né? Era o que eu entendia. Porque as médicas que cuidavam dele não eram médicas ruins, mas é tudo muito genérico. Ah, é assim, assim, assado, tudo genérico. E eu não queria saber do genérico. A gente quer o algo mais. É um algo mais. Eu queria entender mais. Algo mais. Eu queria entender o que estava acontecendo, o que era a doença, né? E só depois ali daquele, né, porque eu demorou 6 meses na UTI, então só depois de sair dali foi que eu consegui ir em busca de saber da doença, de tratamentos, né? Mas foi um processo bem difícil, né? Ele ficou 6 meses internado, fazendo pulsoterapia 2 vezes ao mês, que é muita coisa. E ali ele já estava no 3º mês de internado e indo para a 3ª intubação já, os médicos já estavam vendo que ele ia ser intubado de novo. Era pelo quadro da bronquiolite obliterante? Era, mas é porque na UTI é um ambiente extremamente contaminado, então ele vivia pegando... Tava reinfecção. Sempre, então estava muito debilitado, não era só a doença em si, a asma e a bronquiolite, eram as infecções ali o tempo inteiro. Então ele era muito grave lá mesmo. E ali elas falaram que tinha medo de uma 3ª intubação e que não desse tempo de chegar à 3ª intubação e que elas achavam mais seguro traqueostomizar. Foi um baque, né? Porque eu também não tinha tido contato na minha vida com ninguém traqueostomizado, sabia o que era, mas não tinha contato com ninguém, mas a gente optou, viu que era o melhor e deixamos que fizesse a traqueostomia, porque para elas também, o Theo ia fazer traqueostomia, ia ter uma melhora, que também não aconteceu, ele ainda ficou muito grave com a traqueostomia ainda.
Ele ainda tinha os sintomas. Bem exacerbados, bem mesmo. Era bem grave. Né? Elas tentavam, sempre tentando tirar ele da ventilação, botar no oxigênio, mas ele nunca tolerava, não tolerava ficar segundos fora do ventilador, muitas crises ainda com a traqueostomia, com ventilação, muitas crises de falta de ar ele tinha. Foi um período complicado, período longo. Mas naquela época necessário também, Era né? necessário. Assim, hoje você consegue entender que não tinha essa opção de dizer não, né? Não, se não fosse a traqueostomia, ele não estava aqui, ele não ia tolerar o que ele ia pegar pela frente, porque com traqueostomia ele teve outras infecções graves, né, que ele ficou muito ruim. Então, assim, eu sabia que se ele não tivesse feito a traqueostomia, ele não tinha aguentado o que tinha vindo pela frente. Então, querendo ou não, a traqueostomia deu qualidade de vida, porque ele pôde voltar para casa graças à traqueostomia, né? Mas ela também ajudou. Que ele vencesse o que vinha lá dentro da UTI ainda, né? O que estava para acontecer ainda. Que bom. E depois disso, hoje o Theo, ele tá controlado? Super controlado. Ele não tem crise há mais de um ano. Isso que eu ia perguntar. Quanto tempo já que o Theo vem, assim, sem controlando crise, bem? ele tem... Assim, né? Peraí, vamos lá, que esse ano foi espetacular. Acho que para todas as mães, né? Foi. E tem sido ainda. De internar mesmo, ele não interna por crise há mais de 1 ano e 6 meses. Está bem controlado, a gente consegue controlar muito bem em casa. Mas esses 2 últimos meses aí foram inteirinhos em crise. O tempo tá muito seco. Não dá. Infelizmente, tudo que vem acontecendo também no meio ambiente não vem favorecendo. Não colabora. Nós que convivemos aí com alguma condição crônica respiratória e não tá fácil. Mas o que você acha que pode ter colaborado, claro, além do tratamento farmacológico e tudo isso que você citou, mas para vocês conseguirem aí alcançar o controle há mais de 1 ano já do Theo? Fisioterapia, não teve outra. Theo é outra criança depois da fisioterapia. Fisioterapia certa, né, que foi feita mesmo para tratar o pulmão. Ele virou outra criança. Theo, ele não andava direito, né, ele era muito desconfortável para fazer as bombinhas que às vezes tinha que desacoplar. Ele, assim, segundos, ele já ficava roxo, já desaturava, e em 2 meses de fisioterapia a gente já viu uma melhora, assim, que era pequena, mas pra gente... É muita coisa. Era, né? a conquista. Essa semana eu até gravei um vídeo que eu fiquei tão emocionada, ele encheu uma bexiga. E só quem sabe o que parece bobo, mas não é bobo. Eu sei. Só quem passou sabe o que ele encheu uma bexiga. Eu falei, filho, você tá enchendo uma bexiga. Ele não tinha ar no pulmão há 1 ano e pouco atrás, não tinha ar no pulmão dele. Não tinha ar, não tinha força. Não tinha força. Eu me emociono também porque eu tenho um vídeo da gente enchendo bexiga. Porque é que nem igual você falou, a fisioterapia certa, né? A fisioterapia mais indicada, uma reabilitação pulmonar. E até a gente conseguir, de fato, ter acesso a essa fisioterapia, a Gi ficou 4 anos de home care. E aí as fisioterapias, elas são diferentes, são até com focos diferentes, né? Não tem, difícil a gente ter acesso a uma reabilitação dentro de um home care. Sim. E aí a fisioterapia era baseada em encher bexiga, em assoprar canudinho no copinho. E tá ótimo também, porque pro começo do tratamento, porque hoje a gente sabe que muitas realidades tem criança que não tem acesso nem a isso. Nem é isso. Mas pra mim era muito estranho. Minha filha até o mês passado era totalmente saudável e hoje ela não consegue encher um balão. Isso é... Que antes fazia. Isso é um choque pra gente que é mãe. É um choque. E foi com muito treinamento, e foi um longo período mesmo. E aí, na primeira vez que ela encheu uma bexiguinha desse tamanho, uma bolinha... Eu sei o que você está sentindo nesse momento. E é engraçado ter essas histórias, assim, muito... Similares, né? E como que vocês lidavam, assim, hoje está mais controlado, mas como que vocês lidavam nesse período de crise? O Theo, ele tem, além das fisioterapias, né, da fisioterapeuta, ele tem a médica que acompanha, né? Teve alguma orientação para vocês saberem lidar no momento de crise? Sim. Algum tipo de protocolo, uma receita, alguma coisa para vocês
saberem já lidar em casa no começo? Quando a gente saiu da UTI, a gente saiu assim, completamente assistido. Com essa orientação? Sim, orientados. A gente foi treinado no último mês, né? Que a alta dele foi programada 2 meses antes dele sair. Então, no último mês, eu praticamente já estava fazendo a maioria das coisas, porque quem faria era eu, né? Em casa. Então, eu já estava aprendendo a mexer em tudo. Então, eu já tinha aprendido a mexer no BIPAP, para aumentar a pressão, para não precisar levar no hospital para internar, só para aumentar uma pressão. Então, a aspirar e principalmente a ver exacerbações e crises. A gente saiu completamente assistido do hospital. Que legal. A gente foi bem treinado, foi tudo muito explicado como a gente deveria. No começo, a gente ainda tinha muito medo, muita insegurança. Na verdade, eu falo que hoje eu tenho calma por todas as adversidades que eu passei dentro de casa. Dentro de casa, né? Porque um traqueostomizado tem o bônus ainda da tráqueo, né? Então, assim, né? Tem as decanulações acidentais, que eu pedia muito para Deus que não acontecesse, mas aconteceu até anteontem uma, de sair a tráqueo, da gente saber do risco que é a decanulação, de ter uma obstrução na tráqueo. Então, tudo isso a gente aprende lá, mas é só na quando prática, na prática, quando acontece, que a gente realmente sabe ali o que vai fazer. E eu passei por tudo isso. Obstrução na tráqueo, do TEL apagar sem ar e entrar mesmo. Tudo, eu passei por tudo em casa. De decanulação, mas tudo eu consegui agir com calma, porque eu fui muito bem treinada no hospital. Muito bem orientada, Muito né? bem orientada. Nossa, como faz a diferença. Muito. E assim, parece, fica até repetitivo, mas não. Falta muito essa orientação, essa conversa, esse contato com uma equipe médica e uma equipe multi também, né? Sim. Para ter o físio te orientando, a enfermeira te orientando no que fazer aqui e ali, o médico também, né? E até para asma, essa pergunta que eu fiz em relação a ter algum tipo de prescrição, de protocolo para o começo da crise, porque tem muita gente ainda hoje que primeiro não sabe reconhecer quando uma crise está iniciando, e não sabe o que fazer, né? Então, como mãe, você já tem esse olhar, né? Já sei. A gente só leva no hospital no último do último caso. O TEL mesmo a gente não leva mais, porque ele já tem o suporte de ventilação ali. Então, a gente sabe que ali a gente vai conseguindo controlar ele, né? O Dominique, que a gente ainda tem um pezinho atrás, mas também agora já não tenho mais não, porque ele foi internado, mas fez tudo que eu faria em casa, entendeu? Sim, tudo que foi feito lá, eu faria em casa. Então também já tô mais tranquila com relação a isso. Então a gente só leva quando não tem o que fazer, precisa do médico pelo menos para auscultar e avaliar ali. Só para isso, mas internar mesmo é bem difícil, a gente segura bastante, às vezes até mais do que deveria. A gente acaba se formando, né? Sim, na raça, a gente se forma na raça. A mãe médica, fisioterapeuta, enfermeira, psicóloga, professora, tudo. É isso mesmo. E, Aline, você acha que de alguma maneira, antes do diagnóstico, algo pode ter contribuído, talvez a falta do diagnóstico precoce, apesar, né, dos nossos filhos terem sido diagnosticados ainda na infância, né? Alguma coisa pode ter contribuído para que ele tenha tido essa crise grave? Sim, porque da primeira internação já podiam ter me falado que algo não estava certo, porque da primeira ele já foi direto para o suporte de oxigênio. A primeira internação já era emergência, suporte de oxigênio, já passava direto, né, nas triagens. Então eu acho que dali, se tivesse uma conversa de médico com paciente, que parece que ainda existe essa inimizade, porque assim, não com o TEL eu já não enfrento mais quando eu chego com ele, mas com o Dom, parece, ainda somos tratados como a gente não entende sobre o assunto. Mas realmente a gente não entende, mas se não explicar, a gente nunca vai entender o que está acontecendo. Exato. Então eu acho que sim, o TEL não teria chegado ao que chegou se lá atrás tivessem me falado o que estava acontecendo com ele. Porque ele não vinha da primeira, ele era no mesmo hospital. Ele já vinha passando com os mesmos médicos na internação. Então eu acho que se tivesse conversado, mãe, olha, a gente não pode dar diagnóstico, mas eu acho que seu filho está se comportando como um asmático. Vamos passar num pneumologista, né, urgente, o mais rápido possível. Se puder, deixa ele uns dias fora da escola até
passar com um pneumologista pra gente ver o que tá acontecendo. Não, nunca teria chegado ao que chegou hoje, se tivessem conversado comigo, não. E eu reforço tanto isso, assim, apesar de eu ter escutado também da médica da minha filha, não, você não tem como você saber nem do sim, nem do não, se talvez tivesse feito diferente, mas a gente também, foram 32 internações, né? Então, se essa orientação tivesse vindo, a gente sempre pensa, será que, né, pudesse ter sido diferente? Claro que hoje a gente sabe que, enfim, nossos filhos vão passar da melhor maneira possível, porque hoje a gente já tem informação. Sim, né? E foram diagnosticados, querendo ou não, cedo. Exatamente. Aline, em relação ao tratamento, como que o Theo está hoje? Como é feito o tratamento dele? Ele usa alguma medicação contínua? Sim. O Theo, ele passa com bastante especialistas ainda, né? Ele ainda trata com várias especialidades, então ele toma medicamento de quase todos os médicos. Mas com relação à asma, sim, ele tem medicações de tratamento contínuo que ele trata, né? Ele tem também os profiláticos, né, ali para poder controlar inflamações futuras, né? E a fisioterapia, que é o que ele faz diariamente, né? Não só a fisioterapia respiratória, mas ele tem a fisio, que faz a motora também, que hoje, depois de muito estudar, eu vejo como é importante, porque antes não, eu queria que meu filho ficasse sentado o dia inteiro assim em cima do sofá e não se mexer, só para respirar. E hoje eu já entendo a importância dele se movimentar, dele se fazer atividade, se exercitar para melhorar cada vez mais, né? Demorou até essa parte aí na minha mente mudar, mas depois de estudar um pouquinho eu vi que não, que eu estava fazendo errado, né? Que é importante, também faz parte. Mas ele tem um tratamento, né, farmacológico, né, com as medicações que ele usa todos os dias. E fora a fisioterapia também, que é, né, eu sou fã, né? Somos, eu sou porque eu vi a melhora, né, após a fisioterapia, assim, gigante, assustadora e muito rápida. Então eu sei que ele precisa das medicações, mas eu sei que sem fisioterapia ele não pode ficar. Ele não pode, de jeito nenhum. A gente sente essa diferença, né? Sim. A Giovana a mesma coisa, a reabilitação, o protocolo de reabilitação dela levou 3 meses também. E ela saiu também do oxigênio já para a criança que fazia praticamente quase tudo que ela queria, né? O que ela pediu para a tia Evelyn fazer. Então, a fisioterapia realmente, quando a gente consegue unir o tratamento farmacológico com uma reabilitação adequada, faz toda a diferença, né? E você teve alguma dificuldade, você acha que você teve alguma dificuldade de acesso ao tratamento farmacológico, acesso a essas terapias para reabilitação? Tem a dificuldade, porque se a gente não for atrás e pagar no particular, então não tem acesso, isso é o fato, né? Esperar por convênio ou esperar mesmo pelo SUS, primeiro que a gente, se esperar por informação sentada, também não vai ter. Não vai ter, né? Se a gente não for atrás, a gente não acha especialista no assunto, a gente não acha outro tipo de protocolo para lidar com a doença, que não aquele que todo mundo está acostumado, né? Então, se a gente não corre atrás, a gente realmente fica sentado esperando aquela melhora prolongada, que uma hora acontece com a criança, mas vai demorar muito para acontecer, né? Então, sim, eu acho sim, que teve sim uma dificuldade, porque se eu não fosse atrás, eu não estava do jeito que ele estava hoje, entendeu? Então, se não fosse assim, a gente ir com as nossas forças em busca, até das medicações, né, que são medicações caras, né, que não são disponibilizadas, infelizmente, né, pelo SUS, então, sim, há uma dificuldade para fazer um tratamento de qualidade. Hoje todo o tratamento dele, ou a maior parte, é particular? Não, metade ainda pelo SUS, mas uma boa parte é particular. Isso gera um custo enorme para a família, né? Porque a gente não é plano de saúde, literalmente é particular mesmo, entendeu? Então, isso gera um custo enorme. E até as terapias, como é difícil também buscar um profissional especialista, né, no assunto, que saiba fazer ali esse tipo de reabilitação também. Sim. Que saiba fazer o diagnóstico. Né? Que entenda, né, do diagnóstico, que eu conversei com muitas pessoas que
não entendiam, né? Não sabe diferenciar a bronquiolite da bronquiolite obliterante? Não sabe diferenciar, não entende o que que é. Quando eu falava, ixi, era assim que eu escutava. Isso era uma facada no meu coração. Porque era uma coisa tipo, não tem que fazer, já desenganava, sabe? Era uma coisa assim horrível ouvir. Quando eu falava, ele tem bronquiolite, ixi, nossa, coitado. Difícil ouvir esse tipo de coisa. Difícil para uma mãe que ainda estava no processo de entender a doença, é difícil. Até para quem não entende, é uma forma tão capacitista, né? Muito. É até desconhecimento mesmo. E era de médico, eu ouvi isso de médico, não ouvi isso de não profissionais, foi de médico. É complicado. E hoje o Theo, ele faz uso é o Theo, né? Faz uso do BiPAP, né? Isso, ele ainda... Pra dormir ou é o exercício? Ele ainda... Não, ele já estava fora do BiPAP, já tinha um tempo, mas com essas crises que ele começou a ter, ele voltou 24 horas, assim, de novo, não conseguia mais ficar fora do BiPAP, então, tempo integral de novo. Mas aí, nesse último mês, graças a Deus, a fisioterapia ficou intensiva, né? Ela foi todos os dias, fez a fisioterapia motora nele, então ele já deu um pulo já de melhora, já tá saindo de novo do ventilador, graças a Deus. No caso do Theo, eu passo de formiguinha, porque ele é traqueostomizado, né? Então tem a tráqueo que impede muito a melhora, querendo ou não, impede. Ela, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também atrapalha bastante. Um pouquinho mais devagar. Né? É bem devagar o processo, né? Então, hoje a gente sabe que o pulmão do Theo tá ótimo, né? Dentro da doença, né? Dentro da doença tá ótimo. Ele não precisa mais de ventilação, de acordo com o pulmão dele hoje, mas por conta da traqueostomia, da gente achar que o corpo dele rejeita, causa esse desconforto nele ainda. Ele ainda tem um desconforto, a gente acredita que seja pela traqueostomia. E ele não vai sair da traqueostomia enquanto ele não sair da ventilação. Aí fica esse círculo que não se acaba. Entendi. Tem todo ainda um treinamento para se fazer, com toda a mecânica respiratória. Sim, que é a maior dúvida das pessoas, né? Quando alguém conversa comigo que não entende do assunto, ninguém quer saber da doença, quer saber do que tá vendo, da tráqueo e do aparelho. Você perguntar, mas é para sempre ou não, gente? Isso aqui não é para sempre. Ele vai sair da tráqueo, ele vai sair do BiPAP, mas é um processo lento. Mas vai sair, mas é lento. Sim. E como que é pro Theo? Hoje ele entende bastante coisa. Sim, né? sim. Como que ele leva, assim, todas as terapias que ele precisa fazer? Ele é bem receptivo, ele sempre foi uma criança receptiva. Desde o início, mesmo sendo tudo muito novo para ele, tudo muito agressivo, porque era uma criança de 3 anos, então uma intubação, você ser furado e manipulado todo dia é agressivo, mas ele sempre foi receptivo. Chorava como toda criança, mas deixava fazer. E ele continua, ele entende muito, ele se cuida muito bem. Eu não fico assim 24 horas em cima do Theo, porque ele consegue passar bem para mim o que está acontecendo. Ele fala se ele está cansado, se tem alguma coisa na tráqueo que está incomodando, se tem alguma coisa na ventilação que não está legal. Ele comunica a gente muito bem. E por entender muito bem também, ele também já está na fase de começar a questionar os métodos, né? Não, você está fazendo, mas não está certo o que você está fazendo. É uma fase, ao mesmo tempo que é tranquila, ainda é complicada, porque ele está começando a crescer, entender mais, questionar, né? E só que agora, antes ele era uma criança mais tranquila com o tráqueo e com o aparelho. Hoje eu já vejo uma certa ansiedade em tirar, né? Então, ele fica, mãe, quando é que eu vou tirar essa tráqueo? Mãe, ele questiona. Ele pergunta muito. Eu falo, filho, é um processo, você sabe que você tem que sair da ventilação, depois que você sair a gente vai esperar um tempo, e aí depois você vai poder tirar a tráqueo, porque ele sabe que é o que impede de ir pra escola, né? O ventilador, que é o sonho da vida dele, é estudar, ir pra escola. Então, hoje sim, hoje ele tem uma ansiedade em tirar tudo para se ver livre, né? Exato. Que hoje ele vê que ele não é. Antes, quando a gente ficava dentro da bolinha lá de casa, né? Do home care que a gente enfia dentro da bolha mesmo, é normal.
Então, para ele, aquilo estava normal, porque o passeio dele era hospital, que ele via praticamente todo mundo igual a ele. Dele, né? Mas hoje, que a gente tirou ele da bolha, que eu já não fico nessa preocupação excessiva dele conviver com pessoas, então ele já vê que ele não está no normal de uma criança, ele já sabe que ele não está no normal. Então ele questiona, ele fala, ai, queria ser livre para brincar no parque. Eu falo, filho, você é livre para brincar no parque. É você que acha que você não pode brincar assim, mas você pode brincar assim. Mas não adianta, a gente é ser humano, né? A gente quer ser igual ao outro, a gente quer ser o normal, né? Então eu já tô vendo isso nele. Ele já consegue se ver e ver outras crianças, né? E ver a diferença que ele tem. Não que isso entristeça, eu não vejo essa questão dele se entristecer pelo fato dele ser tracostomizado e ter um aparelho que, querendo ou não, limita ele de fazer as coisas, né? Mas ele sabe que para ele fazer o que ele quer, ele tem que se livrar disso. Então, é algo que ele sempre tá batendo na tecla. Quando é, mãe, que a gente vai lá na médica pra ela tirar? Aí ele quer ficar vendo vídeos de como tira a traqueostomia. Como é inteligente. Muito. De como tira a traqueostomia e como fica depois, quando tirar. Isso. Aí eu fui mostrar pra ele, explicar também, tem essa questão da cicatriz. Então, eu já fui explicar pra ele como é que fica. Falei pra ele que às vezes fica uma fístula que ainda sai secreção por um tempo, que ele vai ter que se acostumar com isso. Ele é muito inteligente. Ele já quer saber de todo o processo. Como pode? A Giovana também passou, ela tinha a gastrostomia, né? Se alimentava por gastro. E era esse questionamento também. Mãe, quando eu vou tirar, mas eu já sei comer por boca, mas ela precisava do suporte. Do suporte. E aí, toda essa conversa e, né, enfim, é uma luta nossa diária. Sim. Mas é que eles são muito, acho que até mais inteligentes do que nós, né? Sim, a inteligência emocional, no caso, eles têm. Coisas que às vezes a gente já não tem mais pela vida mesmo, né? Que eles ainda têm, né? Ali uma certa paciência, querendo ou não, e também a inocência, né? A inocência também tira um pouco dessa preocupação que nós temos, né? Então, eles têm mesmo, assim, mais maturidade para lidar. Eu não teria. Eu passando pelo que ele passa, não teria essa maturidade. Não teria, ele tem muita. Nossos filhos e as crianças em geral são muito especiais. São. E como que é para a família, Aline? Você tem uma rede de apoio? Ou você sente falta, ou já sentiu falta em algum momento de uma rede de apoio para você conseguir lidar com tudo isso desde o começo? É complicado, porque assim, eu não posso falar que eu não tenho, mas eu também não, que eu não tenho, mas realmente eu não tenho mesmo. Mas não porque eu fui abandonada ou porque a família não queria. É porque literalmente nem meu marido sabe cuidar do Theo como eu, né? Então, assim, querendo ou não, é uma carga que realmente ficou só pra mim. Porque eu fui atrás de entender tudo. Fui eu que fui em busca de tudo. Então, não, ninguém quer ficar com o Theo. Mas eu tenho rede de apoio para outras coisas, né? Outras ajudas externas ali que não sejam o Theo. Mas com relação ao Theo, ele é completamente meu. Mas, assim, a família é muito presente. A minha família e amigos, eles são super presentes com relação ao Theo, sempre perguntando, né, feliz com cada conquista, sempre presente em qualquer momento de dificuldade. Eu tenho a rede de apoio, mas não de ajuda, aquela ajuda mesmo do dia a dia, né, essa é minha mesmo, não tem como, né. Eu pergunto porque é muito importante, né, a família acompanhar isso tudo. Sim. Porque... poxa, a gente parar e pensar quem cuida de quem cuida, né? Às vezes é o que você falou. Tudo bem que a gente não vai ter aquela pessoa que cuide como nós cuidamos do nosso filho, mas às vezes a gente só quer conversar com alguém e que essa pessoa nos entenda. Né? E que é difícil nos entender, porque é um assunto difícil, né? De você conversar com uma pessoa que não entenda do assunto. Mas eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa rede de apoio, essa companhia, assim. Ai, que bom. Eu tenho. E em relação a outros diagnósticos, né? O Theo, ele já fez alguma investigação do tipo para as alergias, refluxo, algo do tipo? Fez, foi até recente, ele fez, foi uma surpresa pra gente, porque eu achei que ele ia vir todo bichado, porque eu sou uma pessoa muito alérgica, né? Então eu achei que ele ia vir como eu, com alergia a tudo e muito mais. E não.
Ai, que bom. Ele veio assim, alergia a ácaros, a poeira, mas não tem animal, não tem a mofa, a umidade, tem refluxo. Para mim foi uma surpresa, por ele ser asmático, né? Foi feito os exames com otorrino, laringoscopia e tudo ok. Super bem, ele não é uma criança extremamente alérgica, claro que, né, os fatores ambientais a gente sabe que colabora muito, ainda mais nessa época seca, queimada, eu vejo, né, mas foi uma surpresa, porque eu achei que ele era extremamente alérgico, né, mas não, ele é bem, com essa relação, ele é bem controlado, diferente de mim, que a minha parte sempre foi mais alérgica. Que bom. E Aline, hoje como que é a rotina de vocês? Você falou que o Theo não vai para a escola, o Dom ele vai para a escola? Também não, por Também conta... não. ele não ia na época por conta do irmão, para não trazer vírus. Hoje ele não vai mesmo, porque a gente já sabe também que ele é portador de asma, a gente não sabe como, então, como ele é idade de escolinha em tempo integral, é descartável. Então, quando ele chegar na idade do meio período ali, então o Dominique vai frequentar, mas agora nenhum dos dois. O Theo tem, assim, aula particular que ele tem fora de casa, que a gente tira ele de casa, é uma vez por semana, mas para ele já tá de bom tamanho. Ele vai para uma escola, e fica só ele a professora, ela vai, ensina ele e ele adora. Então para ele isso para ele já tá ótimo, ele já fica bem feliz. Só desse pequeno detalhe dele. E vocês, entre família, conseguem fazer alguma coisa juntos? Sim, sim. Na verdade, eu estou aprendendo, né? Porque até então, eu lembro que eu comentei que a gente ainda era muito na bolha, então não, a gente não tinha vida social. Ninguém vai na minha casa, eu não vou na casa de ninguém, não vou num restaurante, não vou em canto nenhum que tenham pessoas para ninguém contaminar meu bebê. Era esse o meu pensamento. Então, hoje a gente está aprendendo a levar o Theo a conviver em sociedade. Então, né, a gente voltou para nossa rotina, né, dentro, assim, né, das limitações, mas voltamos, né, então hoje eu já consegui ir num restaurante, coisa que eu não conseguia, sair com o Theo. Então a gente vai para a igreja com ele, a gente frequenta já a igreja, coisa que a gente também limitava bastante, essas questões com ele gosta, né? Recebemos visitas agora na nossa casa, frequentamos a casa das pessoas, então estamos voltando aí aos poucos à vida normal, porque a vida tá normal, né? E a gente precisa reaprender a conviver. E ressignificar, isso, né? Exatamente. A gente precisa aprender a enfiar o Theo do jeitinho dele na rotina, né? Na rotina de uma vida cotidiana. Então, a gente precisa aprender. E as pessoas que convivem com a gente também já sabem, vão aprendendo, né? Sabe das limitações dele. E tá tranquilo, graças a Deus tá indo tranquilo. Que bom. Eu lembro dos primeiros passeios, assim, com a Giovana também. Tendo que levar cilindro, tendo que levar bipap, a primeira viagem. Eu ainda não fiz, é um estudo. Todo estudo e uma insegurança tremenda. Aspirei na primeira viagem, leva bipap, toda aquela... né, a gente monta uma rede hospitalar dentro de um quarto, numa pousada para passear. E aí, quem de ver de fora fala, mas para que tudo isso, né? Porque faz parte. A gente precisa e eles também precisam, é a vida. A gente tá analisando essa questão da viagem. E aí a professora do Theo, ela mesma conversou com a gente dessa questão de levar o Theo para viajar. E aí ela queria que a gente levasse ele para um lugar super distante, que é da família. Eu falei, não tem como. Era 8 horas de viagem, não tem como, ele é de suporte de oxigênio, não tem um cilindro que vai durar 8 horas dentro de um carro. Eu não tenho como ir pra longe. Ela, mas como assim? Eu falei, não é assim, dá um jeito. Não tem como. E falei, se acontece alguma coisa lá, a 8 horas de distância de São Paulo? Não tenho como. Tem isso também, para onde a gente vai é olhar o mapa. Exato. Os hospitais próximos. E não pode estar muito distante, porque você precisa de alguma remoção, alguma coisa, não posso estar muito longe, né? Então a gente ainda está estudando essa questão da viagem, porque a gente sabe que a gente vai levar uma UTI atrás da gente. Mas são fases, né? Sim. Você falando e vai passando um filme mesmo na minha cabeça de tudo isso que passou com a Gi, e são fases que a gente tem que passar, tem que enfrentar, não tem jeito.
Mas faz parte tudo da evolução também, sim, né? Sim. Para hoje ela tá fazendo tudo o que ela faz. Também quem vê nem pensa, nem imagina tudo que a gente ela passou naquele período, né? E hoje, assim, Aline, você comentou que através das redes sociais você conseguiu ter acesso a outras mães, né? O que você sente quando você começa a observar esse cenário, conversar com outras mães em relação à informação? Você sente que todo mundo tem esse mesmo nível de informação ou... É 1 em 1 milhão. Eu acho assim, do grupo de mães tem 2 que conversam ali, que entendem, é isso. Do resto tem muita falta de informação e não é culpa delas, é culpa de quem acompanha, né? Culpa de quem acompanha. Muita falta de informação, mãe que não sabe controlar a crise dentro de casa sem precisar levar para o hospital. Ou, eu já ouvi casos de mãe com filho foi diagnosticado com bronquiolite obliterante e o pneumologista simplesmente deu alta. Eu fiquei assim... Sem nenhum tratamento. Sem nenhum tratamento, eu fiquei passada. Como uma criança que tem uma doença pulmonar recebe alta? Criança. Assim, é muita falta de informação, assim, e eu vejo muita falta de informação ainda das mães. Talvez, assim, uma inocência que eu até invejaria, porque elas não entendem muito bem da doença. Então, assim, querendo ou não, tem aquela inocência de você não entendeu a gravidade do que está acontecendo, que seu filho precisa de um tratamento adequado, né? Então, tem aquela tranquilidade porque não entende, não sabe, né? Não tem recursos também, que eu acho que hoje também é o que impede muito, né, de ter bons tratamentos, que são os recursos financeiros, né? A gente sabe que a maioria das famílias não tem condições. Eu falo por mim que eu não tenho, mas é aquela coisa, né? A gente move céus e terra para cuidar do filho, né? Então, a gente não tá nem aí, a gente vai atrás mesmo, vai ter que dar, né? Se é isso que ele precisa, vai ter que dar. É isso mesmo. E sim, eu vejo muita ainda desinformação, até assim, não relacionado à asma, mas de mães com crianças traqueostomizadas que não sabem nem manipular um ambu, que é de uma importância absurda para um traqueostomizado, que nem tem, na verdade, em casa, e uma criança pode simplesmente falecer porque não tinha um ambu. Um ambu pode salvar uma vida. Então é muita falta de informação ainda entre as mães, e não é culpa só delas, é culpa dos médicos que não conversam de forma clara, sem ignorância, tem que ter paciência. Porque é a porta de entrada dessa informação, muitas vezes. É a porta de entrada, e depois dali que a gente vai buscando outras informações. Eu também não fiquei só esperando os médicos dele me falar. Eu também fui atrás de ter outras... Tem que fazer nosso papel. Tem que fazer nosso papel. Eu também fui atrás, eu fui em busca de outras informações, de outros profissionais, de outras opiniões, né, sobre o tratamento do TEL. Eu não fiquei só... isso, pronto e acabou. Não, eu fui atrás. As mães também têm que ter isso, né? De não aceitar. Não, vou atrás, tem alguma coisa que pode melhorar aqui. Meu filho não pode ser só assim. Tem que ter uma melhora, né? Então, sim, tem muita dificuldade. Eu sempre uso essa frase, eu não aceito o bom, a gente tem que buscar o ótimo, né? É claro que dentro do que a gente pode, do que a gente sabe que é o possível para eles. Mas eu sempre olhei para a Giovana e eu imaginava, não é possível que não tenha algo a mais para se fazer. Que vai ser só isso, que a fisioterapia é só assoprar aquilo ali e passou. Não é possível que só existam esses medicamentos e ela vai parar por aqui. E então, como paciente, como usuário, a gente tem que realmente também fazer a nossa parte, buscar, né? Porque nem sempre vai bater na nossa porta mesmo. Nunca, realmente, raramente bate, né? Se a gente não vai mesmo atrás, a gente não descobre. Né? Eu fui atrás de outras mães, porque se outras mães passaram por isso, eu queria saber como foi. Eu via que também essas mães tiveram dificuldades. Tem até uma em comum que ela não concorda com o tratamento que o meu filho recebe hoje. Que ela acha que vale de nada. Que não, mas eu sei que ela passou por um momento difícil, né, com o filho, que foi diferente do meu. Mas mudou, né? Nada melhor que os anos ali para se estudar e ver que não é só aquilo. Tem como melhorar. Mudou muita coisa, graças a Deus. Então eu agradeço que hoje, TEL tem uma doença rara ainda, pouco conhecida, mas já está sendo estudada, né? Já tem muita informação, já pode ter uma qualidade de vida. Com certeza.
E como é importante também a gente ter esses momentos assim, né, de conversa. Eu costumo dizer que talvez se eu tivesse tido acesso a esse tipo de conteúdo também, lá no começo, quando a Gi foi diagnosticada em 2015, teria encurtado um pouquinho a jornada dela, né? Muito, eu acredito. Foram 4 anos até eu saber que existia uma reabilitação pulmonar avançada. Eu também, nossa, pra mim fisioterapia era aspiração. Era isso, pra mim fisioterapia era isso, aspiração e encher bexiguinha. Exato. Então, hoje a gente tem mais informação, né? Eu costumo dizer, a gente coloca asma grave ou coloca bronquiolite obliterante já lá no Google, a gente consegue já ter informação traduzida para o leigo. Sim, né? sim. Como você falou, você teve que ir para casa e ler artigos. Eu fui atrás de artigos. Porque se a gente vai nos blogs aí... Não, são várias experiências, baseadas na experiência própria. Isso, e às vezes é um copia e cola também, né? É meio que um copia e cola. É tudo a mesma coisa, o mesmo assunto e só era aquilo. E eu falava, gente, eu não tô entendendo esse negócio. Eu não consegui entender a doença, o que era. E aí eu fui atrás de artigo, ler artigo, traduzir artigo... Para poder entender o que estava acontecendo com ele. Não é fácil. Não. Aline, passou muito rápido. É muito gratificante a gente ter esses encontros, né? Trazer dividir um pouco das nossas experiências com outras famílias. E depois do diagnóstico eu percebi que a bronquiolite obliterante, ela é uma doença rara, mas não é tão rara assim, né? Sim. A gente vê quantas famílias passam por isso, enfrentam e quantas ainda estão em busca desse diagnóstico, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para outras mães que estão nos assistindo, que precisam desse acolhimento, dessa informação, algo que a gente pode deixar aqui de mensagem da nossa conversa de hoje. É uma coisa que eu sempre falo, diagnóstico não é o martelo, que bater o martelo e é isso, pronto para sua vida, não tem o que melhorar. Não é. Na verdade, a gente tem que ir em busca do melhor para os nossos filhos, seja para o nosso familiar, seja para quem for, né? E para essas famílias, para essas mães que passam, né, pelo diagnóstico da doença. Eu sei que no início é um baque, mas a gente tem que buscar o melhor. E existe sim qualidade de vida para o asmático, para a criança que tem o BOP, existe qualidade de vida, existe melhora e existe solução, não a cura, mas existe uma solução para uma vida melhor para a criança ou para o paciente. Com certeza, eu acho que é a mensagem mais importante que a gente tem que deixar, né? Sim. Que existe tratamento, dá para conviver bem com uma doença que é invisível, né? Que igual a Gi. Se olhar para a Gi hoje, não parece mais que ela tem uma doença pulmonar ou que ela já passou, né? Por isso. Então, tem como sim viver bem hoje com as doenças respiratórias também. Aline, que delícia a nossa conversa. Também obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, foi uma Espero honra. que a gente consiga ainda trocar mais experiências, trazer mais esses momentos aqui para o nosso canal. Sim, pode contar comigo. Obrigada a todos vocês que ficaram até o final. Quero que vocês deixem dúvidas, comentem aqui embaixo sobre a bronquiolite obliterante, né? Se vocês ainda precisam e não sabem ainda muito mais sobre isso, a gente está aqui para tirar essas dúvidas, levar para os nossos profissionais também. E obrigada a todos vocês que ficaram até o final.